que são folgas? Hoje nós vamos falar de folgas. Folgas são ajustes inadequados causados por desgastes ou até mesmo ajustes na montagem do equipamento incorretamente. Existem três tipos de folga: folgas estruturais, folgas causadas por parafusos soltos e folgas por erro ou ajuste inadequado. A folga tipo A, é a folga causada pelas estruturas. Essas folgas causam vibrações excessivas no equipamento. Porque uma estrutura frágil, a minha base mal fixada, na base de civil. Essas folgas estruturais, elas fazem movimentos e levam esses movimentos aos nossos conjuntos rotativos e danificam em muito os nossos conjuntos. Às vezes eu tenho uma estrutura mal calculada, eu tenho uma base mal fixada com a base civil, e essas folgas vão gerar vibrações e essas vibrações vão danificar os componentes dos nossos equipamentos. A folga tipo B é a folga causada por parafuso solto. Eu tenho parafusos soltos nos componentes, ou da base metálica, ou do pé da bomba, ou do motor, do redutor. Essa folga vai causar a tão famosa falta de rigidez mecânica. E essa vibração, ela é muito prejudicial também ao nosso componente. Eu posso ter defeitos nos selos mecânicos, posso ter defeito nos retentores, posso ter defeito no meu acoplamento, porque como eu estou com folga solta ali, eu vou causar um desalinhamento. E normalmente esse tipo de folga, quando eu vou corrigir essa folga, eu preciso fazer um alinhamento. Porque quando eu vou apertar os parafusos do conjunto, do pé da bomba, motor, redutor ou da base, eu vou mexer com o conjunto. Então eu vou tirar o meu conjunto do alinhamento. Então eu preciso fazer o alinhamento se eu for corrigir esse tipo de folga. Não é só apertar os parafusos. Eu preciso fazer o alinhamento. Eu preciso corrigir o pé manco. Pé manco não é parafuso solto. Pé manco é irregularidade de base. Então, parafuso solto não causa o pé manco. Entendeu? Eles vão causar uma falta de rigidez mecânica. O pé manco é uma torção. Uma torção, quando eu aperto o meu motor na base, eu tenho minha base irregular, eu vou torcer o meu motor. Isso causa o pé manco. Tá? Então, é diferente. Pé manco não é parafuso solto. E o outro tipo de folga, que é o mais complicado e é o que nós mais nós estamos vendo acontecer, são as folgas, o tipo C, que são ajustes inadequados. Esses tipos de folga, eles vão causar desgastes prematuros, defeitos nos componentes. Todas as folgas, em comum, elas vão ter desgastes nos componentes. Mas esse tipo de folga de ajuste inadequado, ele é muito prejudicial. E na análise de vibração, esse tipo de folga tem que ser muito bem estudado, muito bem analisado. Se eu pegar um equipamento, estou analisando, eu pego na minha vibração lá, a quarta harmônica da rotação, por isso que eu falo para vocês bem, nós temos que saber quais são as frequências dos nossos componentes, dos nossos equipamentos. Eu sabendo as frequências dos nossos equipamentos, eu consigo achar os defeitos dentro da análise de vibração. E é essa que é a nossa função, é procurar defeitos dentro da análise de vibração. Então, se eu pegar a terceira harmônica da rotação mais alta que a primeira rotação, que a primeira é a frequência da rotação, se eu pegar a terceira harmônica dela mais alta, provavelmente eu vou ter uma folga entre a pista interna do rolamento e o eixo. Aí tem um parênteses, tem uma ressalva aí. Se eu estiver medindo e esse conjunto for uma bomba, eu preciso saber quantas pás tem o meu rotor. Se o meu rotor também tiver 3 pás, o meu trabalho, o meu diagnóstico, ele é diferente. Eu preciso verificar o rotor contra desgaste, contra a entupimento de voluta ou da tubulação. Aí sim eu vou verificar se estou com folga.
Agora, na minha análise, se eu não estou analisando uma bomba, ou o meu rotor não tem 4 pás, tem 5, 6, aí sim eu tenho uma folga entre a pista interna do rolamento e o eixo. Se for a quarta harmônica da rotação, a frequência da rotação é uma, eu tenho a quarta harmônica mais alta que a primeira. Provavelmente eu estou com folga entre a pista externa do rolamento e o alojamento. Ressalva também, tem um parêntese. Se for uma bomba, eu preciso verificar se o rotor da minha bomba não tem 4 pás. Porque aí eu vou ter uns sintomas hidrodinâmicos. Aí, por isso que eu estou falando, eu tenho que verificar o meu rotor contra desgaste, a minha voluta contra entupimento, tubulação contra entupimento, que às vezes está dando uma passagem preferencial. Então eu tenho que conhecer o meu sistema. Eu tenho que conhecer. Então a quarta harmônica mais alta, o meu equipamento não é uma bomba, ou o rotor da bomba não tem 4 pás, aí sim eu tenho uma folga entre a pista externa e o alojamento da bomba, ou da carcaça do equipamento que você está usando, que você está analisando. Então isso é muito importante, eu conhecer esse sistema, eu conhecer um pouco de folgas. Quais são as folgas que eu tenho no meu sistema? É estrutural? É a B ou a C? Estrutural? Parafusos soltos? Ou é ajustes incorretos? Por desgaste ou algum outro componente? Ou ajuste mesmo na oficina ou na fábrica? Eu preciso saber qual é a minha situação. E tem um tipo de folga, na verdade 2 tipos de folgas, são muito importantes eu estar analisando. E um deles, o meu equipamento, o meu rolamento pode falhar e eu não achar defeito. Tá? Um tipo de folga é quando eu estou analisando, eu estou pegando na axial uma vez a rotação, e essa uma vez eu tenho sintomas de folga junto, tanto na axial como na radial. É importante eu verificar, além de verificar o alinhamento, verificar o meu acoplamento. Porque eu tenho uma vez na axial e também estou com sintomas de folga, o elemento do meu acoplamento pode estar falhando. Então é importante eu verificar esse tipo de folga, que é a folga no acoplamento. E ele falhando principalmente em bombas hidráulicas, de sistemas hidráulicos. Quando aparece sintomas de folgas, várias harmônicas da rotação em equipamentos hidráulicos, essas bombas hidráulicas, provavelmente o teu acoplamento está falhando. Então é importante você verificar se o seu acoplamento está falhando. O outro tipo de folga que eu quero falar com vocês é quando você encontra sintomas de folga no pique-view ou no envelope. Esses sintomas de folga, porque esses 2 filtros são característicos para verificar rolamento. E quando eu encontro sintomas de folga no pique-view ou no envelope, eu estou com o meu rolamento folgando. Ele não está aparecendo defeito, mas ele está aparecendo folga. Ele não tem... Lembra, pro rolamento começar a aparecer as frequências de defeito, eu tenho que ter impactos. E se eu não tenho impactos, o meu rolamento está deslizando, só arrancando material e deslizando num todo no equipamento, eu não tenho impactos. Então não vai aparecer de início as minhas frequências de defeitos do rolamento. E sim vai aparecer as folgas. E se a minha quantidade de folga, minhas harmônicas forem bastante, lembra? Quanto maior o número de harmônicos, maior é a criticidade do meu equipamento, então provavelmente eu tenho uma folga no meu rolamento. O meu rolamento pode falhar, ele pode travar e você não ver o defeito do rolamento. Olha que importante que é conhecermos os nossos conjuntos, conhecer um pouco de folga. Folga é importante você conhecer as características do teu equipamento. Por que aparecem as folgas e como que ele aparece. Olha que dica legal. Hoje nós falamos de folga. Até a próxima!